Core Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Core. Venha ser feliz. Olá, você amigo internauta da Criativa Online. Estamos na redação para receber mais uma vez o professor de Física Daniel. Ele que vai falar um pouco do seu mestrado na área de Física, que aconteceu no ano de 2016, há 3 anos atrás. Mas um momento especial para Daniel porque ele deu continuidade aos estudos. Fez a graduação no UFRB, depois fez pós-graduação, à distância, né, Daniel? E logo depois o mestrado, mostrando que é possível a pessoa estudar e alcançar seus objetivos, né, Daniel? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Nildo. É uma oportunidade ímpar, né, de estar aqui compartilhando e também falando um pouco da minha trajetória formativa, né? Isso é interessante porque eu vejo isso como um caminho de possibilidades, né? Acho que nós não podemos, né, parar no meio do caminho e sim dar continuidade, né? Porque nós podemos mais, né, ainda do que nós fizemos, né? Os professores em geral, né, a formação do professor ela é continuada, ela precisa realmente de fato estar sendo contínua, né? Não pode parar, né? E o professor está sempre estudando, ele precisa estar sempre se atualizando, mesmo porque a sociedade, né, o mundo contemporâneo exige isso, né? Que nós possamos obter inúmeras formações, né? E no contexto atual, em que já se discute a BNCC, se discute os currículos, né, é importante também que o professor continue fazendo as suas formações, né? Eu acho que nesse caminho aí. Até para amenizar a sua vida financeira também, né? Para você certeza. Ganhar um pouco mais. Importante também se preocupar com isso. É claro, o principal é adquirir conhecimento, mas também quando você recebe um pouco mais, consegue viver melhor da educação, o incentivo ainda maior. O incentivo é maior, né? A formação do professor, né, quando ele faz determinados cursos, né, para além da graduação, da formação inicial, ele obtém exatamente conhecimento e também melhora, né, o seu status financeiro, né? Nesse sentido aí, isso mostra que a educação ela pode promover as mudanças, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? E financeira também, né? Fala um pouco lá do início, Daniel, porque você fez graduação na UFRB, você foi inclusive um dos primeiros alunos da UFRB na época que foi implantada tanto em Amargosa quanto em Santo Antônio, Cruz das Almas, em Cachoeiras, os 3 campos, né? Em Amargosa você foi um dos primeiros alunos. Fala um pouco a dificuldade daquele início, até porque a UFRB, para quem não sabe, não tinha estrutura para receber os alunos. Né? Fala um pouco daquele curso de graduação que foi o pontapé inicial. Isso, em 2016, né, que foi quando nós ingressamos no curso, nós não tínhamos realmente nenhuma estrutura, né? A estrutura, eu lembro que nós começamos numa sala ali próximo à feira de Amargosa. Foi um prédio cedido pela prefeitura no primeiro momento. Já em 2008, se eu não me engano, nós fomos lá para um outro prédio da Catiara, né? Era uma escola, isso nas proximidades ali de uma quadra. E assim, foram inúmeras dificuldades, né? Desde estrutura, a falta de livros que nós não tínhamos, falta de um laboratório realmente para nos dar subsídio nas disciplinas práticas, né? E a fazer essa associação entre a teoria e a prática. Mas isso não foi também motivo para desistirmos do curso, né? Eu acho que isso foi, na verdade, mais um incentivo para que nós pudéssemos dar continuidade e finalizar a graduação, né? Inclusive, você foi um dos primeiros também professores de Física na região, tanto na região de Amargosa quanto em São Miguel das Matas, eu acho que foi o primeiro, né? E é referência nessa área de Física aqui no município. Logo depois veio a pós-graduação. Você fez um curso à distância, né? Complementando o seu conhecimento. Sim, assim que eu terminei a graduação, terminei em finalzinho de 2010 e fiz a colação de grau no início de 2011. Logo, um ano depois, eu comecei a pós-graduação, especialização. Eu fiz na área de ensino de física pela Faculdade São Francisco, uma faculdade
de Minas, né, de Minas Gerais, e que foi também um outro momento, uma outra formação que me deu também subsídio para atuar em sala de aula, né? Apesar do que nós tivemos disciplinas tanto metodológicas quanto experimentais, né, em que pudemos obter conhecimentos e assim atuar, né, com física, né, na sala de aula. Isso foi muito importante também para essa formação. Um ano e meio, isso. Eu concluí em 1 ano e meio essa especialização, né? E logo depois da pós-graduação, Daniel não se cansou, quis dar procedimento e fez o mestrado. O mestrado demorou um pouquinho mais do que a pós-graduação, né? 2 anos mais ou menos. 2 anos, isso, exatamente, né? 2013 eu terminei a especialização, e em 2014 eu ingressei no mestrado. Inclusive eu fui aprovado em 2 mestrados, né? E aí eu tive que fazer escolhas de um. Minha cabeça ficou um pouco, né, indecisa, né, no qual mestrado. Eu passei no mestrado nacional, que foi o de ensino de física, e um outro mestrado que era coordenado pela UFES, né, nesse caso. Na verdade, todos os dois. Era o de ensino de astronomia. Então, por escolha, né, e também por já ter trabalhos na área de ensino de astronomia, eu optei pelo curso do mestrado em ensino de astronomia, né? Então, por estar na área, por já ter desenvolvido atividades, né, nesse contexto, né? Feito na UFES em Feira de Santana. Na UFES em Feira de Santana. Eu comecei o curso em 2014 e em setembro de 2016 eu defendi a minha dissertação, né? Só, Daniel, é interessante ressaltar o seguinte: é muito mais fácil você dar procedimento aos estudos quando você está ensinando naquela área. No teu caso, facilitou muito, porque você estava na sala de aula dando aula de física. Isso. É o que eu costumo dizer, né? A sala de aula é um laboratório onde nós aprendemos, onde nós erramos, onde nós acertamos, onde nós também tiramos várias experiências, né? E da sala de aula nós tiramos várias experiências que dá justamente um trabalho de campo muito, né, denso, um trabalho que dá uma pesquisa muito interessante, né? A gente não sabe a riqueza que tem uma sala de aula, né? Com os alunos, com tudo que... Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que tudo que a gente faz em sala, né, nos dá subsídio, nos dá meios, possibilidades de desenvolver outros trabalhos, né? Pois é. 3 anos já depois que concluiu o mestrado. É claro que a vida muda da gente, na vida pessoal, a vida profissional. Já tem pensado em fazer doutorado? Tem Sim. ainda um tempinho para continuar? O gás ainda existe, né? É claro que existem outras demandas, outras questões, né? Outras situações que nos desafiam, né? Durante a nossa vida, né? A vida familiar, a nossa vida profissional também. Mas eu ainda quero chegar, né? Eu ainda pretendo. Eu já tenho, na verdade, alguns estudos, né, dentro da área de ensino de física. Né? Eu já penso, de repente, fazer algo na área em querer saber, em querer conhecer a identidade dos professores de física, né? Principalmente da nossa região. Então é algo que eu tenho estudado e tenho desenvolvido algumas leituras, né? Eu acho que isso é importante para um primeiro processo, né, do doutorado. Mas a oportunidade é sempre bem-vinda, né? E nunca é tarde para continuar os estudos, né? Tem pessoas aí idosas que estão fazendo graduação, pós-graduação. Imagine você que é uma pessoa jovem, começou desde o início, desde cedo estudar. Dá tempo para você fazer um doutorado daqui para frente. Com certeza, né? Voltando, né, ao mestrado, né? Eu fiz o mestrado focando na formação dos professores de ciências, né, e suas práticas. Na verdade, o que eu fiz foi desenvolver um material didático para que os professores de ciências pudessem munir-se de conhecimento acerca do conteúdo de estações do ano, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o movimento, né, e os fenômenos naturais interferindo na temperatura da Terra. Isso, é claro, que tem um efeito com relação às estações do ano, né? Nós temos basicamente 4 estações, né? Verão, outono, inverno e primavera.
Só que o que a gente percebe é que essas estações não estão bem definidas no nosso contexto, né? Já ouvimos muitas pessoas falarem que hoje não existe mais as 4 estações, mas existe verão e inverno, né? E muita gente não sabe, não conhece, inclusive alguns professores de ciências não sabem exatamente qual é a consequência do movimento da Terra dentro desse contexto, né? E aí muitos acreditam, por exemplo, que o fato de ser verão é porque a Terra está mais próximo do Sol. E não é exatamente isso, né? Quando a gente sabe que a Terra, o eixo de inclinação da Terra é de 23 graus e meio, combinada também com esse movimento de revolução, né? Muita gente chama de translação, mas hoje a gente já tem um nome mais científico, que é o movimento de revolução, que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento de revolução, combinado com a inclinação do eixo da Terra, faz com que haja essas estações do ano, né? Se a Terra, por exemplo, tivesse 90 graus de inclinação, ou não tivesse inclinação nenhuma, nós só teríamos apenas uma estação, né? O que faz com que não houvesse vida na Terra. Então, esse fenômeno astronômico, né, e meteorológico também, as estações do ano, define também a vida na Terra. Então, todos os organismos vivos, todos os micro-organismos, tudo que existe no nosso planeta demanda e depende, né, dessa energia vinda do Sol, né, que vem na forma também de ondas eletromagnéticas e que a Terra recebe, e que todo esse processo, né, está condicionado às estações do ano, né, verão, outono, primavera, né, e inverno. Já que você está tocando no assunto aí de mudanças climáticas e algumas mudanças aí, principalmente pela ação humana, eu falo do aquecimento global, mas o que nós estamos percebendo, não sei se está na tua alçada, mas nós estamos percebendo um grande número de tremores de terra, principalmente a nossa região aqui, região Recôncavo, região do Vale do Jiquiriçá e outras regiões da Bahia. Você tem informações por que tem aumentado esse número de tremores? Existe, né, toda uma teoria, né, não é minha área realmente, mas assim, existe uma teoria inicial que é justamente das placas tectônicas, né? As placas tectônicas, elas têm, devido em inúmeros movimentos, né, que a Terra faz. A gente às vezes acha que a Terra só tem movimento de rotação e translação e evolução, mas a Terra tem para mais, né, para mais aí de 30 movimentos, né? Tem nutação, tem precessão, entre outros movimentos, né? Mas voltando à questão das placas tectônicas, né? Esse movimento da Terra também, de alguma forma, faz com que haja a aproximação dessas placas, né? E quando essas placas se aproximam, elas provocam ondas de choque, né? E essas ondas de choque são sentidas, né, de alguma forma pelas pessoas, né? Apesar do que nós estamos sobre a superfície da Terra, né? Não se tem mais aquela ideia de terra plana, mas sim uma Terra totalmente esférica, né? Uma aproximação esférica, e nós estamos sobre a superfície da Terra. Então, tudo que acontece na superfície da Terra, nós sentimos, né? E, na verdade, quando essas placas tectônicas elas se unem, se aproximam, provocam, né, o que eu já falei, essas ondas que são sentidas por nós, né? Eu tenho informação de um site falando que houve uma pesquisa lá no Oriente Médio, não recordo o país, não tenho fundamento ainda sobre esse link, sobre essa informação, mas lá fez algumas pesquisas de que quando há cavação de poços artesianos, quando diminui a umidade, onde ficam essas placas tectônicas, aumenta o número de tremores. Será que é verdade? Tu tem alguma informação? Não sei, porque não é a minha área, né? Mas assim, é de se investigar, né? Quem sabe não dá um projeto de pesquisa, né? Eu acho que a gente pode sim, né? Interessante que nós, miguelenses, né? Nós nunca ouvimos falar, né? De tremores de terra em nossa região. É uma novidade até, as pessoas ficam apavoradas, mas existe um cunho científico, né, por trás disso, né?
Existe, é claro, a interpretação bíblica, né, do Armagedon, do Apocalipse, mas existe também uma interpretação científica, né, para tais fenômenos, né? Então existe, né, pesquisar, conhecer, né, investigar o porquê, né, necessário, tem aumentado, né, e é interessante, né, as pessoas precisam investigar o porquê e tentar intervir, né, de alguma forma também pode ser consequências de atitudes humanas, de ações antrópicas sobre a natureza, né? E hoje a gente vê muito isso, né? O resultado dessa ação do homem na natureza provocando outros fenômenos, né? Para além do que já é natural, né? Pois é. Aguardar aí os órgãos competentes para que, né, possam investir em pesquisas para que de fato descubra o que realmente está acontecendo em nossa região. Não é a área de Daniel. Daniel está falando superficialmente, com a área dele de física. Daniel, obrigado pela participação aqui hoje. Parabéns pelo teu mestrado há 3 anos atrás, que a gente surgiu a oportunidade de falar, né, dando incentivo aos alunos agora, os novos professores também. A gente quer ver você num doutorado futuramente e trazer você de volta para falar sobre o doutorado, quem sabe, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, e boa sorte sempre. Obrigado, agradecer, né, mais uma vez a Criativa, né, por ter nos disponibilizado esse espaço, né, e deixar uma mensagem, né, que principalmente aos professores, que eles acompanhem os seus estudantes, né, incentivem a leitura, incentivem a busca do conhecimento, né? Conhecimento a gente leva para a vida toda, né, morre conosco, né? E muitas vezes a gente se perde na vida, se perde em muitas coisas porque a gente não tem conhecimento. E o conhecimento é importante, não só para obter uma melhoria financeira, mas para obter também informações, né, de várias tantas coisas, né, que existem no nosso cotidiano. Obrigado, Nildo.